Família, é nessa quinta e nessa sexta, você está preparado? Eu estava ali com o Wesley e eu lembrei de uma das ministrações que nós estávamos com eles lá em São Paulo, e que o Jean está aí, que o Jean veio todo emocionado, chorando: pastora, eu vi um paralítico se levantar e ficar em pé. Eu falei assim: é isso daí, né? É ver paralítico, é ver, né, o Senhor fazendo milagre. E aí eu nunca tinha visto um paralítico levantar e ficar de pé. Eu falei: não é isso, Jean? Então, realmente, se você está preparado para uma noite especial, sobrenatural, coloque o seu coração nas mãos do Senhor e venha estar conosco na próxima quinta e na próxima sexta. Você já ouviu falar que nós precisamos aproveitar as oportunidades? Tem pessoas que deixam as oportunidades passar, outras não. Eu sempre brinco que eu sou dessas que não vou deixar de forma alguma uma boa oportunidade passar. E nessa noite eu quero falar a respeito disso, aproveitando as oportunidades. Eu quero convidar você a ir para Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 16, que nos diz assim: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Geralmente, quando nós nos deparamos com uma boa oportunidade e as aproveitamos, nós entramos no que nós chamamos de oásis. Sempre as oportunidades surgem no meio de dificuldades. Você não vai falar de boa oportunidade se tudo está extraordinário, se tudo está maravilhoso, porque você não vai estar preocupando com isso. É só mais um acontecimento favorável na sua vida. Mas se as coisas estão difíceis, se o tempo é de desafio, se o tempo é de choro, se o tempo é de luta, aí você vai aproveitar as oportunidades e você vai enxergar essa oportunidade como uma bênção maravilhosa de Deus para a sua vida. O Augusto Cury, ele tem uma frase que ele diz assim: os perdedores contemplam os raios, mas os vencedores contemplam a chuva e a oportunidade de cultivar. E é isso que eu quero que você e eu possamos realmente fazermos um movimento em direção àquilo que Deus promove nas nossas vidas, para não ficarmos enxergando os desafios, mas colocarmos os nossos olhos nas possíveis oportunidades e ver a bênção do Senhor ser selada sobre nós. E você precisa aprender a aproveitar oportunidades, porque o Senhor vai colocar uma diante de você. O Senhor sempre vai colocar uma oportunidade diante de nós. E como que eu e você precisamos então estarmos para discernirmos as boas oportunidades? A palavra do Senhor vai nos orientar que nós precisamos aprender a falar com Deus, a orar, a derramar o nosso coração nas mãos do Senhor. Se você vai para Salmo 90, versículo 12, você vai encontrar o salmista dizendo assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar o coração sábio. Então o que o salmista está dizendo? Nós precisamos aprender a dialogar com Deus, a construir um relacionamento diante de Deus ou com Deus, para que quando o Senhor colocar essas grandes oportunidades, nós tenhamos condições de discernir a vontade de Deus, o tempo de Deus e o favor de Deus.
Porque todas as vezes que o Senhor desejar levar você para um novo nível de crescimento, o Senhor vai gerar em você uma oportunidade, ou vai gerar para você uma oportunidade. E às vezes nós perdemos oportunidades por causa de ignorância. Eu gosto muito do profeta Oséias quando ele diz assim: o meu povo, ele é destruído, ou ele é enfraquecido, porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento, a ignorância, traz para nós prejuízos, quando nós não entendemos o mover de Deus e a bondade de Deus para nós. Mas não só a ignorância, a indiferença. Às vezes eu e você nos colocamos numa postura de indiferença diante da oportunidade que Deus está criando diante de nós. Às vezes incredulidade, às vezes não crer na bondade, no favor, na graça de Deus estendida a nós, nos faz perder as boas oportunidades. Nós vamos ficar achando que pode ser uma armadilha, nós vamos ficar pensando que não é para nós, se fosse tão bom, não chegaria até nós. Mas a incredulidade, ela traz para nós o prejuízo de não termos coragem de aprendermos com as oportunidades. Mas não só a incredulidade, a cegueira espiritual. Às vezes eu e você andamos numa cegueira espiritual tão grande que nós só conseguimos discernir as coisas naturais. Se é natural, nós vamos compreender. Mas se sai do nível do que é natural e entra no campo da espiritualidade, do sobrenatural, nós nos fechamos, nós nos endurecemos, nós rejeitamos, porque nós amamos a Deus, conhecemos a Deus, acreditamos no Senhor, mas nós não conseguimos avançar no mundo espiritual. Nós não conseguimos acessar aquilo que o nosso conhecimento não possibilita. Mas o orgulho e a vaidade também trazem prejuízos quando as oportunidades estão diante de nós. Às vezes, por causa de uma postura de orgulho, você não toma a postura correta e você perde a grande oportunidade da sua vida. E muitas vezes aquela situação é um teste para o seu coração. Se o seu coração for orgulhoso, você vai perder a oportunidade que está diante de você. Medo e acomodação. O medo também é algo que nos paralisa quando o Senhor quer nos lançar para além do que nós estamos, nos levando a conquistar coisas maiores em Deus. E não só o medo, a acomodação, a passividade. A passividade, a acomodação também são inimigos quando Deus quer desenhar para nós algo novo. Quando o Senhor quer nos fazer transpor alguns limites que estão diante de nós. Porque todas as vezes que nós formos transpor alguns limites, nós vamos ter que sair do nosso campo de conforto, da nossa acomodação. E aí nós somos testados nisso. Mas será que a palavra do Senhor aponta para nós direções para que nós possamos entender que pessoas na palavra de Deus perderam oportunidade? Então eu quero convidar você a ir para a palavra. Nós vamos olhar para a palavra do Senhor e vamos buscar alguns personagens bíblicos que perderam grandes oportunidades na sua história. Não é difícil nós encontrarmos essas figuras. Primeiro, Adão e Eva. Adão e Eva perderam a grande oportunidade por quebra de princípios. Simplesmente quebrou o princípio de não comer o fruto da árvore da vida que Deus estabeleceu para eles. Eles quebram o princípio e eles perdem a oportunidade de desfrutar de todo o bem-estar. É tão interessante que a serpente é usada por Satanás, abre um diálogo com Eva, Eva dá atenção para ela,
E Adão nem percebe que Satanás está no jardim. E a serpente nem percebe que está sendo usada por Satanás. E tanto a serpente quanto Adão e Eva só ficam sabendo que Satanás está no jardim quando Deus repreende e revela. Muitas vezes isso acontece comigo e com você. Muitas vezes eu e você perdemos oportunidades por quebras de princípios. E todas as vezes que nós quebramos princípios, tem uma ação do inimigo movendo, que muitas vezes está movendo na nossa vida, ou usando outras pessoas para nos provocar, para nos seduzir, para nos conduzir para onde é o projeto do inimigo. E Adão e Eva perderam a grande oportunidade de desfrutar de tudo que estava preparado para eles. Eu sempre vou dizer que uma das coisas que eles perderam, o privilégio de trabalhar por hobby. Hoje, nós temos que trabalhar por sustento. Todos nós aqui levantamos cedo, trabalhamos muito para nos sustentar. Eva e Adão não. Eles iam olhar para as árvores de fruto, dar nome para os animais, contemplar as flores. O trabalho deles era simplesmente um desfrute, um hobby. Para nós não, perda de oportunidade. Mas se você vai para a palavra do Senhor, você não vai encontrar apenas Adão e Eva perdendo a oportunidade de desfrute, de viver bem, de ser abençoado, de ser sustentado, guardado pelo Senhor. Você vai encontrar a mulher de Ló. E a mulher de Ló, o que leva ela a perder a oportunidade é a curiosidade. Não só a curiosidade, mas a incredulidade. Quando o anjo chega para a família e diz: sai da cidade, andem rápido, mas não olhem para trás, porque essa cidade vai ser destruída. Houve incredulidade no coração daquela mulher, porque a incredulidade no coração daquela mulher fez com que ela olhasse para trás. Porque eu e você somos pessoas curiosas. Nós somos pessoas curiosas. Mas apesar da nossa curiosidade, quando o nosso coração é crédulo, quando o nosso coração tem temor, quando o nosso coração conhece o Senhor, nós vencemos a incredulidade. Eu já contei para vocês diversas vezes que em uma das ministrações que eu tive que acompanhar, de uma pessoa que estava saindo fortemente da magia negra, com vários envolvimentos bem difíceis de serem quebrados. Um dia essa pessoa chega no meu gabinete, dentro do processo de libertação que ela estava passando. Ela chega para mim e disse assim: pastora, hoje eu bati um papo com Lúcifer. É mesmo? É. Hoje eu conversei com Lúcifer, ele apareceu para mim e ele me mandou te entregar uma carta. Eu falei assim: é mesmo? E ele com o envelope na mão. Ele me mandou te entregar essa carta aqui, pastora. E ele mandou te dizer que nessa carta está todo o seu futuro. Nessa carta, tudo que vai acontecer com você, de bom e de ruim, está revelado aqui. E ele me mandou te entregar essa carta. Queridos e queridas, eu fiquei com aquele homem mais ou menos umas 2 horas dentro do meu gabinete. Pensa na guerra. Pensa na luta para eu vencer a minha curiosidade. Eu virei para aquele homem, ele disse assim: você não vai pegar a carta e não vai ler? Você, claro que não. Satanás é mentiroso. Ele não pode falar a respeito do meu futuro, nem do meu presente. Ele pode falar do meu passado, mas do meu presente e do meu futuro não. Então eu não vou acessar essa carta, eu não vou ler essa carta. Gente, mas vocês não têm noção. Apesar de eu saber da verdade, de eu estar falando da verdade, eu estava morrendo de curiosidade. Eu estava morrendo de vontade de pegar aquela carta e ler. Mas o meu temor, a minha fé, me impediu de pegar aquela carta e ler. Passaram uns dias, ele volta para conversar comigo novamente. Ele diz assim: pastora, você é uma mulher de Deus. Por que você está falando isso, fulano?
E ele disse assim: por quê? A única coisa que Satanás precisava era que você abrisse aquele documento, que você lesse aquela carta, para ele tocar em você, para ele mover na sua vida. E você não fez. Você foi corajosa o suficiente para não pegar a carta e ler. E eu fiz cara de paisagem, mostrei para ele que não estava curiosa, mas só o Senhor sabe o quanto eu estava curiosa. Por que a mulher de Ló perdeu a oportunidade de continuar viva, caminhando com a sua família, construindo e reconstruindo a sua história, vendo todas as oportunidades novas que o Senhor iria construir para ela e toda a sua casa? Duas questões que eu e você vamos precisar pensar: curiosidade e incredulidade. E muitas vezes a perda de oportunidade que acontece comigo e acontece com você é por causa dessa incredulidade e por causa da nossa curiosidade. Mas também, se você vai para a palavra do Senhor, você vai encontrar um outro homem que se destaca na história, que perdeu a oportunidade: o rei Saul. O rei Saul foi encontrado pelo Senhor. E quando a gente começa a ler a respeito da sua história, a sua história vai dizer que ele era de coração bom, que ele foi encontrado pelo Senhor para governar o povo de Israel com excelência. O coração dele estava voltado para Deus, ao ponto de Deus se inclinar para ele. Só que o rei Saul perdeu a grande oportunidade de ser o grande rei de Israel. Quando nós lembramos de Saul, nós lembramos do rei que fracassou. Nós lembramos do rei que fez com que a sua desobediência colocasse toda a sua família em risco. Nós lembramos de um homem que teve que ver os seus filhos sendo traspassados pela espada por causa da má decisão que ele tomou. Porque quando se fala de rei de Israel, de quem nós lembramos? De Davi. Davi é o grande rei. Davi é o grande guerreiro. Davi é o grande conquistador. Mas o rei Saul não. Só que a unção que estava sobre o rei Saul era a unção para fazê-lo chegar aonde Davi chegou. Mas Saul faz algo que fere o coração do Senhor. Deus dá uma ordem para Saul e Saul desobedece a ordem que Deus dá. Meu querido, minha querida, você não precisa fazer tanta coisa para ferir o coração do Senhor. Basta você quebrar as orientações recebidas da parte de Deus. E o profeta disse para Saul: você vai, Saul, estar no meio dos profetas, você vai estar fazendo o que você precisa fazer, mas olha, Saul, você vai esperar. Você vai para o lugar do sacrifício, você vai para o lugar da entrega, e você vai esperar o profeta chegar, para que ele possa sacrificar, e para que ele possa cumprir todas as ordenanças, todos os ritos que o momento exige. Só que Saul estava com unção de rei sobre ele. Mas quem tem unção de rei, não tem unção de sacerdote. Lógico. Eu creio na tripla unção. Eu creio que Deus pode derramar sobre uma pessoa unção de rei, unção de profeta e unção de sacerdote. Eu creio que uma pessoa pode carregar essa unção tripla sobre ela. Ela pode se mover na unção de sacerdote, na unção de profeta e na unção de rei. Ela pode sim ter autoridade para governo, mas não era o caso de Saul. Saul tinha unção de governo. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Saul profetizou apenas uma vez. Ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele era apenas rei. Só que Deus cria situações para revelar o nosso coração. E isso é poderoso porque Deus tem essa habilidade. Deus tem essa, vamos colocar assim, essa facilidade de trazer o que está dentro do meu coração para fora. E como que Deus faz o que está aqui dentro vir para fora? Criando situações para que eu possa responder. E Saul vai
para o sacrifício. E o sacerdote atrasa. O sacerdote demora. E Saul fica impaciente. E porque Saul fica impaciente, ele diz o seguinte: eu já sou o rei mesmo. Eu já tenho autoridade mesmo. A unção já está sobre mim. Então não tem problema, eu vou resolver o problema. Eu vou sacrificar. Eu vou cumprir aquilo que era para o profeta fazer, para o sacerdote fazer, e eu vou fazer. Aí a palavra do Senhor diz que, por causa dessa atitude de Saul, assumir um lugar que não era para ele estar, assumir uma função que não era direcionada para ele fazer. Essa não era a sua função, essa não era a ordem de Deus para ele. E porque essa não era a sua função e nem a orientação de Deus para ele, quando ele faz isso, o coração de Deus muda. O Senhor pega e diz para ele: tudo bem, você fez o que não deveria fazer, foi para um lugar que não deveria estar, só que tem uma coisa: hoje eu tiro o reinado das suas mãos, por causa de assumir o que não é para você assumir, tomar decisão que não é para você tomar. Muitas vezes você pode estar perdendo grandes oportunidades, não porque você é ruim, não porque Deus não ama você, não porque você não tenha graça, não porque você não tenha favor, porque você está fazendo o que Deus não pediu para você fazer. Você está assumindo o que Deus não mandou você assumir. Só que não só Saul, tem um outro personagem que nós encontramos que perde muito oportunidade. Nós encontramos um rapaz que não fala a respeito do seu nome, mas vai dizer que ele era jovem, mas que ele era rico. E no diálogo dele com Jesus, ele fica tão curioso para saber quem era Jesus. Ele fica tão atraído pela mensagem de Jesus, que ele se movimenta para ter um encontro pessoal com Jesus. E ele tem esse encontro. E quando eles têm esse encontro, um diálogo é aberto. E Jesus começa a dizer para ele o que ele precisava ouvir, porque ele faz uma pergunta para Jesus e Jesus não deixa ele sem resposta. O que eu preciso fazer para acessar o reino de Deus? E aí Jesus começa a dizer para ele o que ele precisava fazer. E ele chega à conclusão que tudo que Jesus estava dizendo que era necessário para que ele pudesse acessar o reino de Deus, ele fazia. Todos os critérios apresentados por Jesus naquela noite, ele cumpria todos os critérios. Só que quando Jesus diz assim para ele: tudo bem, você cumpre todos os critérios, só tem uma coisa faltando. Vai, vende tudo que você tem, compartilha com os pobres, vem e me siga. O que a palavra do Senhor diz? A palavra do Senhor diz que aquele homem sai entristecido da presença de Jesus, porque ele era dono de muitas riquezas. Aprendemos que podemos perder a oportunidade se o nosso coração não estiver naquilo que é o reino de Deus. Se o nosso coração estiver só aqui na terra, só nas coisas da terra, se o nosso coração também não estiver voltado para o reino de Deus, nós podemos perder muitas oportunidades. E eu fico imaginando, será que era necessário mesmo aquele rapaz vender tudo para seguir a Jesus? Porque nós vamos ver que tinha mulheres ricas seguindo Jesus. E as mulheres ricas que seguiam Jesus, elas eram usadas para sustentar o ministério de Jesus, porque elas alimentavam Jesus e os seus discípulos. Será que não seria tão bom ter um homem tão rico no nosso ciclo, para que nós pudéssemos estarmos sendo sustentados? Aí eu vou dizer para vocês que sim. Eu acredito que o problema não era o tanto de dinheiro que aquele homem tinha, o tanto de bens que aquele homem tinha, mas era o coração.
O coração dele estava preso naquilo. E se o meu coração e o seu estiver preso nas coisas da terra, nós nunca vamos avançar nas coisas do reino. E nós podemos perder oportunidades. Nós podemos perder a oportunidade de chamado. Nós podemos perder a oportunidade de unção. Nós podemos perder a oportunidade de milagres. Então, pastora, se eu sou uma pessoa rica que estou ouvindo essa mensagem nessa noite, eu vou ter que abrir mão de tudo que eu tenho para servir a Jesus? É claro que não, meu irmão, minha irmã. Eu sempre vou dizer que quando Deus quer abençoar alguém, Ele vai buscar pessoas generosas para trazer perto do seu coração. Mas você vai precisar aprender sobre generosidade. Você vai precisar aprender sobre despreendimento. O que você tem é do Senhor e pode ser usado para a glória do nome do Senhor. E se você tiver coragem de usar para a glorificação do nome do Senhor, Ele vai multiplicar o que Ele te deu. Ele vai te abençoar poderosamente. Ele vai te honrar poderosamente. Porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Se você for um financiador da sua obra, se você for um financiador da sua missão, pode ter certeza que Ele vai ser o seu financiador. Ele jamais vai ficar te devendo graça. Ele jamais vai ficar te devendo favor. Ele jamais vai ficar te devendo generosidade. Então eu quero te dizer, por mais generoso e generosa que você seja, Ele vai ser mais generoso e mais generosa com você. Aliás, mais generoso, né, gente? Mais generoso com você. Então eu quero dizer para você nessa noite: será que eu e você podemos compor essa lista de pessoas que perderam oportunidade? Ou que perdem oportunidade? Será que eu e você, por causa do nosso medo, da nossa incredulidade, da nossa ignorância, da nossa ausência de experiência particular com Deus, nós vamos compor essa lista de pessoas que tinham uma grande oportunidade na sua frente, e por causa da resposta errada, da postura errada, do lugar errado, perderam as oportunidades de receber mais de Deus? Mas o que a palavra do Senhor diz a respeito de não perder oportunidade? Porque se você vai para Isaías capítulo 55, versículo 6, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se eu preciso buscar o Senhor enquanto eu posso encontrá-lo, ou enquanto Ele está perto, como diz o profeta Isaías, você pode perdê-lo, ou perder a oportunidade de encontrá-lo, ou você pode ficar muito distante do coração dele. Mas eu quero falar a respeito de personagens que não perderam a oportunidade. Se tem personagens que perderam a oportunidade, eu quero falar a respeito de pessoas que não perderam a oportunidade e deixaram Deus mover na sua vida. Porque eu vou dizer o seguinte: o erro mais caro que você pode vivenciar é uma vida de oportunidade perdida. Porque todos nós, um dia poderemos fazer o seguinte lamento: eu perdi a oportunidade. Eu perdi a oportunidade de antecipar a crise. Eu perdi a oportunidade de ser humilde. Eu perdi a oportunidade de ser obediente. Eu perdi a oportunidade de ser mais corajoso. Eu perdi a oportunidade de crer, de permitir o Senhor fazer algo extraordinário na minha vida. Mas quem são essas pessoas que não perderam a oportunidade? Se você vai para a palavra do Senhor, você vai encontrar José do Egito. José do Egito foi o cara que não perdeu a oportunidade. Quando ele estava na casa de Potifar, ele aproveitou todas as oportunidades que ele teve para viver um tempo de refrigério no meio da dor. Porque se nós começarmos a lembrar da história, desde o momento que ele é lançado no poço pelas mãos dos irmãos, nós vamos verificar que ele saiu do poço para ser vendido como escravo para os ismaelitas.
E ele estava vivendo um tempo de sofrimento, de escassez, de angústia. Só que quando ele vai para a casa de Potifar, ele sai do tempo de escassez. Apesar da guerra, da luta, não vou entrar nisso. Apesar da luta, da guerra dentro da casa de Potifar, sendo assediado o tempo todo pela mulher de Potifar, aquele lugar era de refrigério. Aquele lugar era um tempo onde ele estava sendo livrado da escassez que ele vinha vivendo. E ele aproveitou todas as oportunidades que ele teve dentro daquela casa. Se você continua olhando para a história de José, você vai perceber que quando ele chega no cárcere, era para ele estar desanimado, desistido. Era para ele estar dizendo que Deus não o amava e nem o enxergava, porque cada nível, cada tempo, cada estação da sua vida era de grandes guerras e batalhas. Ele chega no cárcere e ele chega para aproveitar todas as oportunidades daquele lugar. Mas há possibilidades de ter oportunidades dentro da cadeia, dentro do cárcere. Para José teve. Uma das coisas que eu aprendo com José, independente da situação difícil que você está, se coloque à disposição para servir. Se coloque à disposição para suprir necessidades. Se coloque à disposição para dar o melhor do que você tem. Quando José chega no cárcere, ele olha para aquele lugar e diz: aqui eu vou dar a minha melhor oportunidade. Porque isso aqui está tudo desorganizado. Isso aqui está tudo fora do lugar. Eu vou colocar ordem nesse lugar. E eu colocando ordem nesse lugar e servindo as pessoas aqui dentro, vai se criar uma oportunidade para mim. Talvez, no coração de José, a oportunidade que ele estava imaginando seria o chefe da prisão enxergar o seu serviço. Talvez a oportunidade que ele estava imaginando seria o chefe da prisão dizer assim: poxa vida, chegou um cara tão trabalhador aqui, um cara tão bom gestor, um excelente administrador, colocou ordem na prisão, organizou tudo, ficou tudo limpo, tudo está jóia. Então eu posso falar desse cara para os meus superiores. O texto não fala do reconhecimento do chefe da prisão, mas a sua disponibilidade de servir aqueles que estavam à sua volta faz com que Deus crie algo dentro daquela prisão. E o que Deus cria dentro daquela prisão? As pessoas começam a sonhar. A palavra do Senhor diz que os presos começam a sonhar. O padeiro tem sonho, o copeiro tem sonho. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ali dentro da prisão, José vê a oportunidade de aprender a discernir sonhos. Não quero dizer que o lugar difícil que você está, a luta que você está passando, é para tirar as oportunidades das suas mãos. Eu estou querendo dizer para você que o lugar difícil que você se encontra, a dor que você está administrando, pode ser a grande oportunidade para Deus fazer você entender o melhor propósito dele para a sua vida. E foi ali na prisão que José tem que aprender a discernir sonhos. E quando o copeiro conta, ele interpreta. Quando o padeiro conta, ele interpreta. Só que a palavra do Senhor diz que mesmo ele interpretando os sonhos, ele fica esquecido. Ele fica esquecido. Porque nós sabemos muito bem que o processo para Deus arrancar de nós a nossa impureza, o processo para Deus nos levar ao amadurecimento, o processo para Deus nos habilitar, para Ele nos colocar em lugares mais altos e com mais responsabilidades, nós vamos precisar entender que não é do nosso jeito e nem no nosso tempo, é do jeito de Deus e no tempo de Deus. José fala para o moço que ele interpreta o sonho: lembra de mim,
Ele fala para o copeiro: copeiro, quando você for servir o vinho para o rei, fala de mim. Fala que eu interpretei o sonho. Fala que o que eu falei aconteceu. José tentou dar o jeitinho dele, como eu e você tentamos dar o nosso jeito. Quando nós estamos sofrendo, eu e você vamos buscar o nosso jeitinho para aliviar o nosso cansaço, para aliviar a nossa frustração, para aliviar a nossa dor. Só que não tem a ver comigo, nem tem a ver com você. Tem a ver com o projeto de Deus para a sua e para a minha vida. E o projeto de Deus para a sua e para a minha vida não antecipa os fatos. Eu e você precisamos passar, para que nós possamos nos amadurecer, para não estragarmos o que Deus está fazendo em nós. E aí a gente entende que tudo isso aconteceu simplesmente para José ser o grande governador do Egito, o maior gestor que nós podemos falar. Quando Faraó fica desesperado com o sonho. Um sonho, diz a palavra do Senhor, dado por Deus. Deus fez Faraó sonhar. Não foi o diabo que fez Faraó sonhar. Não foi barriga cheia que fez Faraó sonhar. A palavra do Senhor diz que Deus fez Faraó sonhar. E o sonho que Faraó teve traz angústia, traz desespero. E ele chama todos os magos, ele chama todos os profetas, ele chama todas as pessoas possíveis para discernir o sonho. Ninguém discerne. Até o copeiro dizer: eu conheço um cara que sabe fazer isso muito bem. O que ele falou a meu respeito aconteceu. Então manda chamá-lo. Chama esse homem para se apresentar diante de mim. E José vem. José interpreta. E José aconselha. José diz para Faraó: Faraó, para você vencer o tempo de luta que vem pela frente, porque nós vamos passar por 7 anos de grande escassez. A terra vai negar o seu fruto. Nós vamos vivenciar um tempo de muita escassez. Você precisa encontrar um homem inteligente para você poder fazer a administração que precisa para o nosso país ou o seu país não ter as perdas que vão anteceder essa crise nos outros que estão à nossa volta. E aí Faraó diz: posso eu encontrar um homem mais inteligente do que esse? Posso eu encontrar alguém mais habilidoso do que esse? E nós sabemos muito bem do conselho fantástico de Josué, que muitos educadores financeiros estão tentando imprimir para nós, os educadores financeiros modernos. Qual foi o conselho de José? De tudo que você colher, de todo o salário que você tiver, guarda 20%. Se você guardar 20% de tudo que você colher, do salário que você tiver, a crise vai vir, a escassez vai chegar, mas no Egito continuará com fartura. Então, meu querido, minha querida, nós não precisamos muito de educadores financeiros, não. Nós precisamos da revelação da palavra. Se você for inteligente o suficiente para guardar 20% de tudo que você ganha, no dia que a luta chegar financeira na sua casa, você vai estar protegido e seguro. A mão do Senhor vai estar te sustentando. Você aprendeu com a oportunidade, porque você discerniu a palavra do Senhor para a sua vida. Ah, pastor, eu ganho muito pouco. E eu sempre conto a minha história. Eu ganhava muito pouco. Hoje, uma base salarial da igreja metodista é R$ 2.500. Um pastor e uma pastora começando o ministério pastoral aí vai ganhar isso, R$ 2.500. E na época eu ganhava meia base. Pensa bem, ganhando uma base já é pouco para hoje sustentar uma família. Imagina meia base. E eu fui ser discipulada
por um homem muito rígido. E a primeira coisa que ele colocou: Rosângela, quanto que você ganha? Quais são os seus gastos? Eu falei, o que eu ganho não dá para suprir nem o que eu preciso. Você vai ter que dar um jeito, mas você vai ter que separar 20% do que você ganha. E você vai ter que começar a investir esses 20%. Meu querido, eu sofria, porque todas as vezes que nós nos encontrávamos, ele me perguntava: como que estão suas finanças? Como está a sua reserva? Como estão os seus investimentos? E se eu não desse conta, ele puxava a minha orelha. E eu quero dizer para vocês, foi duro. Eu aprendi. Foi duro, eu aprendi. E para nós metodistas, prosperidade não é acúmulo de riqueza. Para nós, prosperidade é você ter o suficiente para viver bem e poder ser abençoador, generoso e generosa na vida dos outros, na vida da sua igreja. E hoje eu posso dizer para vocês que com essa experiência, eu posso dizer que a prosperidade tem acompanhado a minha vida. O Senhor tem me abençoado poderosamente. Foi difícil, mas eu aprendi. Então nós encontramos José, um homem que não perdeu a oportunidade. Mas tem outra figura muito importante, que não perdeu a oportunidade, que é a Esther. A Esther, ela traz para nós a representatividade de quem consegue ganhar o coração do rei. Um grupo de meninas, de mulheres, estavam sendo escolhidas para ser a rainha. E num spa que talvez eu e você gostaríamos, mulheres aqui, muito de estar. 6 meses no óleo, 6 meses no perfume, 6 meses sendo cuidada para ter a melhor pele, para ter o melhor cabelo. E aquelas mulheres estavam sendo cuidadas com todo de bom que poderia ter naquele tempo, para se apresentar ao rei e ser escolhida. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que entre as muitas lindas garotas, muito bem preparadas, e nós mulheres que estamos presentes aqui, gente, quando a gente tem oportunidade de fazer aquele investimento, de ir naquele salão, fazer aquele cabelo, fazer aquela maquiagem, a gente olha para o espelho e diz assim: nossa, a gente é bonita, não é? Fala sério. O dia que você passa por um belo investimento, você descobre que você também é muito bonita. Pelo menos de vez em quando isso acontece comigo, eu falo: nossa, eu sou bonita. Só falta investimento. Só que eu quero dizer para você o seguinte, minha querida: entre as muitas mulheres que estavam ali belíssimas, com todo o investimento para ser escolhida pelo rei, Esther suplantava todas. E a questão não era a cor do cabelo, a questão não era a cor dos olhos, nem o tom da pele. A questão era o favor de Deus que estava sobre ela. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Um homem e uma mulher, quando decidem andar com o Senhor, nós vamos estar debaixo de uma bondade, nós vamos estar debaixo de uma graça, nós vamos estar debaixo de uma autoridade. O que o mundo vai chamar de sorte e oportunidade, nós vamos chamar de favor, porque o favor do Senhor vai estar sobre nós, e por onde nós passarmos, nós vamos nos destacando. Não é pela nossa inteligência, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa habilidade, mas é pelo favor. A oportunidade de Esther era o favor. Era aproximar do coração de Deus. Ela aproximou do coração do Pai de tal maneira que ela chamou a atenção do rei para si. E ela foi escolhida, não simplesmente para ser a rainha de uma nação, mas para cumprir o propósito de Deus para o seu povo. Então eu quero dizer para você que muitas oportunidades que Deus vai colocar diante de você e diante de mim, não é porque somos inteligentes demais ou sortudos demais, é porque Deus quer cumprir um propósito através de nós. E porque Ele quer cumprir um propósito através de nós, Ele vai derramar sobre nós o seu favor. Portas vão se abrir diante de nós, pessoas vão aproximar do nosso coração, alianças
porque tem o favor do Senhor pairando sobre nossas vidas. E as pessoas vão dizer: o que essa pessoa tem? Não tem nada, ela tem favor. O que essa pessoa faz? Não faz nada, ela tem favor. E é isso que eu quero que você volte para casa nessa noite dizendo: eu posso não ter muita coisa, e hoje nem ter muitas oportunidades, mas o favor do Senhor está sobre mim. E porque o favor do Senhor está sobre mim, a minha história é diferente. E as pessoas vão ver a fidelidade e a bondade do Senhor sobre a minha vida. Mas também encontramos os discípulos. Só que entre os discípulos tem 3. Quais são, gente? Escolinha dominical? Vamos lá no coralzinho? Sem o barquinho, Eriquinha. Só Pedro, Tiago e João. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vamos verificar aqui. Os discípulos eram 12, mas 3 se destacam. E 3 se destacam porque eles aprendem um valor: priorizar a presença de Jesus. Todos caminhavam com Jesus. A diferença é que esses 3 estavam perto. Nem todos que caminham com a gente estão perto. Nem sempre eu, caminhando com o Pai, eu estou perto. Eu posso vir ao templo, eu posso amar o Senhor, eu posso ser dizimista, eu posso ser ofertante, eu posso ser um dos líderes dessa igreja, um dos pastores ou pastoras dessa igreja. Eu posso caminhar, eu posso ser discípulo ou discípula, mas eu posso não estar perto. E se eu não estou perto, eu vou perder a oportunidade. Um dos nossos bispos, ele sempre dizia assim: só é lembrado quem é visto. Bispo Adriel, só é lembrado quem é visto. Se você não se faz enxergar, você não vai ser lembrado. E quem é visto? Quem está perto. Não basta caminhar na multidão, não basta andar junto, tem que estar perto. E esses 3 se destacam em momentos significativos do ministério de Jesus, porque eles fizeram essa prioridade. Mas tem o apóstolo Paulo, e nós não podemos falar de Paulo sem lembrar de como ele era quando Saulo, um grande escriba, um homem importantíssimo representante da lei, um homem de conhecimento, um homem detentor de muitos saberes, mas que quando encontra com Jesus, ele precisa de Ananias e Barnabé. Pessoas que sabiam menos do que ele, pessoas que tinham menos influência do que ele, pessoas que chegavam, vamos dizer assim, menos longe, não sei se essa palavra é correta, do que ele, com menos poder de argumentação do que ele. Mas quando Saulo experimenta Jesus e é transformado no Paulo, apaixonado por Deus, que precisou ser discipulado, que precisou aprender a andar com Jesus, ele precisou de Ananias e de Barnabé. Mas ele não perdeu a oportunidade por esses 2 homens serem menos influentes do que ele. Ele simplesmente submeteu. Mas como não lembrar do rei Davi? Se um rei perdeu a oportunidade, nós vamos precisar lembrar que tem outro rei que aproveita a oportunidade. E a palavra do Senhor vai nos mostrar, meu querido, minha querida, que Davi soube experimentar ou aproveitar todas as oportunidades que ele teve. E ele faz menção do que ele aproveitou. Ele lutou com o leão, ele lutou com o urso, ele derrubou Golias, ele enfrentou os Jabuseus, ele enfrentou os Saduceus, ele enfrentou os Filisteus, mas ele aprendeu algo poderoso
também ministrar a mim e ministrar a você. Não perder oportunidades. Se você vai para 2 Samuel, capítulo 17, versículo 24 a 30, você vai ver que Davi chega no acampamento dos israelitas, lutando contra os filisteus. E Davi, ele escuta uma fala, e ele diz assim: olha, o rei disse que quem enfrentar Golias e matar Golias vai ter isenção de impostos para a família, vai casar com a sua filha, vai fazer parte da família real. E aí, quando Davi começa a escutar os benefícios que teria quem derrubasse Golias, ele diz: o que mesmo que vocês estão dizendo? E alguém diz para ele: é isso mesmo que você está ouvindo. Se alguém destruir esse Golias que está se levantando e humilhando o exército de Deus, a sua família vai ser beneficiada. Ele vai se tornar parte da família real. E ele vai ter muitos outros ganhos. Eliabe, o irmão de Davi, fica ofendido. Chama Davi de presunçoso. Chama Davi de atrevido. Só que tem uma coisa: todo o exército que estava ali estava aberto a conquistar o que o rei estava oferecendo. Só que só Davi estava pronto para enfrentar a batalha. Isso é oportunidade. Oportunidade não é você se preparar quando as coisas clareiam diante dos seus olhos. Oportunidade é você estar pronto. Quando as oportunidades chegarem, você abrir os olhos e dizer: eu enxergo, eu compreendo e eu tenho condições de responder todos os critérios exigidos. Porque enquanto eu estava lá no campo, enquanto eu estava lá no desafio, enquanto eu estava esquecido, eu estava me preparando, porque eu sabia que tinha algo bom para acontecer na minha vida. E aí nós sabemos muito bem o que acontece. Davi vai e vence o gigante Golias. Quais foram as oportunidades que Davi enxergou? Primeiro, prosperar. Toda a minha casa vai ser isento de impostos. Vai sobrar dinheiro no caixa. Nós vamos crescer. Nós vamos enriquecer. Davi enxergou a oportunidade de fazer parte da família real. Poxa, eu vou casar com a filha do rei, eu vou ser genro do rei. Davi estava esquecendo que ele já era o rei. Davi estava esquecendo que a unção de rei já estava sobre ele. Ele não precisava ser genro do rei, porque a unção de governo já estava sobre ele. Só que naquele momento ele era adolescente. E mesmo como adolescente, ele estava dizendo: oportunidade não tem validade. Não posso perder. Eu vou garantir o que realmente eu posso conquistar. E tem um autor americano que ele vai dizer assim: a oportunidade de sua vida precisa ser agarrada dentro do tempo de Deus e dentro do tempo de vida da oportunidade. E aí, Davi estava dizendo: oportunidade não tem validade pela ação dele, mas eu quero dizer que tem. Tem oportunidade que passa e você perdeu, acabou. Acabou, já era, pode vir novas, mas daquela você não vai ter mais. E nós precisamos de sabedoria e graça para não perdermos. Mas então, pastora, como que eu não vou perder as oportunidades? Bem rápido, porque nosso tempo já esgotou. Primeiro, una-se o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo à sua volta? O que está acontecendo do céu perto de você? A palavra do Senhor vai dizer: une-se ao que Deus está fazendo. Mateus 4, 19 e 20.
Mas deixe a sua zona de conforto. Se você quer participar das novidades que Deus está gerando, então deixe a sua zona de conforto. Se você vai para Mateus 14, 28 e 29, Pedro saindo do barco para andar sobre as águas, a única coisa que ele tinha debaixo dos seus pés era o chão daquele barco. E ele está sendo arrancado da sua zona de conforto para andar no sobrenatural de Deus. E Deus está te convidando para viver isso. Mas se você precisa sair da sua zona de conforto, ore e vigie em todo o tempo. Se você vai para 1 Pedro 5,8, diz assim: esteja alerta, vigie, esteja atento, vigie. Efésios 6,18, ore no Espírito. Ore no Espírito. Por quê? Se você não pode perder as oportunidades, você precisa adquirir sensibilidade divina. O que nós chamamos de percepção, o que nós chamamos de discernimento de ambiente, o que nós também chamamos de discernimento de pessoas. Se você não quer perder a oportunidade, aprenda a discernir tempo, aprenda a discernir ambiente, aprenda a discernir pessoas, que aí você vai ser assertivo nas suas decisões. Mas seja corajoso. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Esse texto é lindo. Se você quiser grifar aí na sua Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Seja corajoso. Então, meu querido, minha querida, muitas oportunidades Deus cria diante de nós. Eu tenho falado para a igreja assim: cada conferência que nós fazemos é uma oportunidade de um novo mover, é uma oportunidade de uma nova unção, é uma oportunidade de nova experiência. Quantas curas, quantas libertações, quantos milagres. Queridos, é muito gostoso quando a gente senta para contar a história, quando a gente tem tempo, né, para sentar para contar a história, que a gente raramente tem. Mas quando a gente senta para contar histórias, são tantos milagres, são tantas coisas extraordinárias que já testemunhamos Deus fazendo, Deus intervindo, Deus revelando bondade, amor, graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Então, cada vez que um ambiente é preparado para que uma nova unção, para que um novo mover venha, aproveite, é uma oportunidade. Cada porta que Deus abre diante de você, cada situação que Deus cria, não perca a oportunidade de estar na posição correta, para você não perder o que o Senhor quer fazer com você. Então eu vou dizer para você, se tem uma oportunidade para Deus mudar a sua vida, é agora. Se tem oportunidade para você ser o melhor pai, é agora. Se tem uma oportunidade para você ser uma melhor mãe, é agora. O melhor filho é agora. O melhor servo, serva do Senhor é agora. O que eu e você precisamos é dizer para o Senhor que tipo de pessoa nós queremos ser. Nós queremos ser aquela pessoa que quando nós estivermos lá na frente, nós vamos olhar para trás e dizermos: estamos compondo a lista de pessoas que perderam a oportunidade. Não, eu estou na lista de pessoas que aproveitaram as oportunidades. Eu estou deixando o Senhor me curar. Eu estou deixando o Senhor me libertar. Eu estou deixando o Senhor me ungir. Eu estou deixando o Senhor me surpreender. Nas grandes e pequenas coisas, eu estou deixando o Senhor mostrar a sua face para mim. Eu estou deixando o Senhor mostrar as suas mãos. Porque quando Deus revela a sua face, Ele revela o seu poder, Ele revela a sua glória. Mas quando Ele revela as suas mãos, Ele revela a sua bondade, Ele revela o seu favor. É aquilo que nós chamamos de milagres. É quando algo acontece conosco, que nós sabemos que não dependeu nada de nós. Tudo foi a bondade dEle, a misericórdia dEle. E eu não sei se você está precisando de milagres na sua vida, mas eu tenho precisado de alguns milagres, gente. E eu sou, exagerada na minha lista. Pensa numa pessoa que sabe pedir. Eu sei pedir, sabe?
Então eu quero dizer para você o seguinte: eu não sei se você, meu irmão, se você, minha irmã, está aproveitando as oportunidades de Deus na sua vida. Mas eu quero desafiar você para deixar o Espírito Santo trabalhar com você. Você pode colocar-se